Está começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, com muita alegria em receber você nesse dia lindo e agradável, aonde você estiver, estado que você estiver, o bairro que você estiver, que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que te dê a paz desse dia agradável e lindo que ele fez. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas. São as perguntas que o Brasil manda para mim aqui. Eu tenho 10 perguntas nas minhas mãos. Espero que uma delas seja a sua. Você que não participou, nunca participou, também pode participar, porque o programa é seu. Você aí será sempre o patrimônio da Boas Novas. Então, para participar comigo, me ajudar aqui nas respostas, convido ele, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Bem-vindo à Antenados na Geral. Obrigado, sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito dessa temática aí, perguntas e respostas. Tem hora que vem umas coisas meio brabas. Ainda bem que a gente tem o Max aí que está aqui com a gente, né? Que a coisa a gente joga para ele. Na nossa esquerda, né? Aí joga para ele aí. Ele é bacharel em teologia, licenciado em história e pós-graduando em filosofia e sociologia. Max Cassim. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado a produção que entrou em contato com a gente aí, a todos aqui. É um prazer estar aqui. Vamos pro bate-papo aí. Muito bem. Também quero apresentar ele, que é evangelista da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, bacharel em teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e Congregações, Jaziel Aguiar. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos os ouvintes, com todos nós aqui. Vamos para mais uma. Vamos lá, então. Primeira perguntinha aqui, você que mandou. Vamos lá. Olha aí, ó. No carnaval, vi algumas igrejas que saíram com blocos. Acho isso errado, pois parece que estamos imitando o mundo. O que os pastores acham? Existe limite para evangelizar? Vocês acham que é errado eu pegar a igreja, ir para o bloco, pregar o evangelho e cantar? É certo? É pertinente? Pode prejudicar? Qual é a opinião de vocês em relação à igreja pegar o bloco e ir para a rua evangelizar? Pablo, olha só, como é que eu posso dizer? Quando você coloca um bloco na rua, no dia de carnaval, falando que você está indo evangelizar, por que isso não é feito em outros dias do ano, fora carnaval? Acho que é uma questão de você, por que fazer isso no carnaval? Ah, porque está todo mundo na rua, não sei o quê. Aí você vai ver que as pessoas falam, não, mas nós ganhamos 700 almas para Jesus, 500 almas para Jesus no dia. Mas quando você vai fazer como é que fala? O censo, não tem ninguém na presença de Deus, ninguém foi naquele momento, foi naquela hora. Então, tipo assim, eu acho que não vou falar que é errado, mas eu acho que é meio assim complicado, porque você pode, de repente, ao invés de ajudar alguns, jogar outros. Porque você monta um bloco, chama pessoas que, de repente, têm aquela fraqueza, que ninguém é igual. Eu posso ir para bloco tranquilo, não vou sambar, não vou cair na gandaia, não vou me perder, mas tem gente que viveu no samba. Então, eu acho meio complicado. Eu não vou falar assim, eu acho errado. Não, porque está indo para pregar, está indo para evangelizar, mas eu acho que é muito, muito complexo o assunto. Eu estava vendo uma entrevista do Neguinho da Beija-Flor, e o Neguinho da Beija-Flor, ele estava assim, surpreso, que várias vezes ele encontrava amigos dele sambistas, né? E ele chegava, ei, irmão, tal, e o cara, e aí, tu subiu do samba, irmão, o que é que houve? Tô te vendo amarrar na roda, tal. Ele falou, rapaz, agora eu sou de Jesus. Meu coração é de Jesus e eu deixei, não quero mais, esse ambiente não serve para mim. E aí ele, falando ali, disse, mas o cara era espírito, o cara era cachaceiro, agora é crente. E ele começou a falar ele falou, daqui a pouco vai ser eu, porque eu estou vendo que o pessoal está indo e não fica surpreso se o Neguinho da Beija-Flor daqui a pouco está aí com Jesus. Ele nunca citou o termo evangélico, ele falou, Jesus no coração. E aí a gente vê aí um contraponto, né? Enquanto os sambistas estão saindo do samba, alguns evangélicos estão querendo ir para o samba. Eu vi também a Fernanda Brum em cima de um trio elétrico e ela falou que cada povo vai chegar lá no dia cantando a música regional, a música cultural, sambando. Então, como nós somos, como se todo carioca fosse sambista. Achar que também toda pessoa afrodescendente tem que ser sambista, e não é esse caso. Então, eu penso que estrategicamente foi aquilo que o Max falou.
às vezes por um emocionalismo, tipo, 500 pessoas se converteram. Mas será que se converteram? Conversão é discipulado. Isso aí. A pessoa aceitou Jesus Cristo, tudo bem, é o primeiro passo, mas aí tem todo um procedimento. Quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai acompanhar? Elas são direcionadas para qual igreja? Então, acho que tem muito oba-oba e efetivamente não vejo um resultado legal. Mas errado não é. Olha, errado, dizer é que pecado, tal. Não vejo como errado, eu vejo como uma estratégia. Acho que a eficácia do evangelismo pode não ser Não acho muito justificado, não. Eu acho que só para concluir, eu penso que as pessoas às vezes ficam arrumando justificativa para continuar fazendo coisas que fazia no mundo associada a um pseudo-evangelismo. Porque às vezes vem pastores aqui que dizem que dá fruto. Muitas pessoas que vêm aqui, pastores que têm igreja grande, já falaram, nós fizemos, nós fazemos. Mas por que fazem, Pablo? Porque quem faz não vai falar que dá errado. Eu não vou vender um peixe podre. Vou organizar a igreja toda para depois que tudo é feito, vou chegar para a igreja e vou falar assim, gente, foi um fiasco. Não, foi uma maravilha. Mas vai mesmo no meio do povo e fala assim, você aceitou Jesus aonde? Como é que foi? Qual foi o bloco que você estava, que você ouviu qual lá? Era o enredo no dia? Qual era o enredo? Se você achar, Paulo, é tipo assim, conforme nós estamos dizendo aqui, não é errado, é pecado, não. Está indo com um bom propósito. Eu creio que tem pessoas que estão indo com o coração aberto. Mas eu acho que é uma questão muito perigosa. Porque você pode estar levando alguém no meio daquele bloco ali que está crente, que é convertido, e aquela velha história, me segura Jesus. Bate pezinho, me segura Jesus. Daqui a pouco está mesmo na gandaia mesmo, como se nunca tivesse. Aí eu prefiro que a pessoa que se diz cristão vá mesmo no bloco, tô aqui mesmo no bloco mesmo, tô aqui, do que ficar falando em nome de Jesus, eu sambo. E aí, Jaziel, você é tradicional, é mais flexível? Como é que você vê? Inclusive, Assembleia de Deus? Inclusive, eu participei de um programa aqui com um pastor que fazia, né? Não sei se você lembra, mas a igreja dele fazia e ele defendeu veementemente que dava frutos. E na ocasião eu fui contra e continuo sendo contra. A minha pergunta é a seguinte: você convoca na igreja hoje um grupo para fazer um bloco no carnaval. Nós vamos evangelizar no carnaval. Vão aparecer lá 200 pessoas, ok? Fora do carnaval, num domingo normal, se você chamar essa galera e falar assim, pessoal, a gente vai sair na rua entregando folheto, vamos com a nossa banda, um carro de som. A pergunta é, vão os 200? Não vão. Com certeza não vão. Segundo, é perigoso, porque, um exemplo, né, lá na igreja a gente tem uma equipe de evangelismo, que ela sai, ontem à noite acabou o culto, eles saem para evangelizar no calçadão de Bangu, vai fazer ação social, eles fazem cursos, eles são preparados para isso. Se fosse essa turma sair para evangelizar, ok, até eu poderia pensar no assunto para concordar. Agora, quando fossem, eles iriam convidar. E aí um cara que, de repente, ele ainda não está ali firmado, né, ele vai querer ir junto. Ninguém vai poder falar para ele, não, você não pode anunciar o evangelho. Né? Ele vai querer ir junto. Não, eu vou também, poxa, que legal. E aí, como o Max falou, de repente ele é um cara que não samba, ele não tem raízes no samba, aquilo ali não, né, vai ter cerveja vendendo perto dele, ele também não, aquilo não mexe com ele, mas vão ter mulheres seminuas perto dele. Será que aquilo não vai, né, de alguma forma, perturbar? É óbvio que vai. Né? Então, eu acho muito perigoso. Eu nunca faria isso, eu nunca levaria um grupo para fazer bloco de carnaval sob pretexto nenhum. Eu acho importante o evangelismo dentro desse contexto de carnaval, como o evangelista falou, com uma estratégia mais de aproximação, do que criar toda uma metáfora, inclusive esses blocos aí tem até enredo, eles criam enredo, tem mestre-sala. Poxa, tem enredo, cada ano tem um enredo, tem mestre-sala, porta-bandeira, tudo isso. E, na verdade, é um oba-oba. Acho muito mais efetivo você levar, de repente, 200 pessoas com uma camisa e essas pessoas individualmente abordar pessoas que estão ali, às vezes, precisando de uma palavra, de um abraço, e aí fazer um evangelismo de relacionamento, de aproximação, e não chegar e criar toda uma estrutura para poder chamar a atenção e aí entrar no mesmo perfil que não vai resultar em nada. E como muito bem colocado, pode prejudicar aquele que talvez acabou de sair daquele ambiente contaminado, que ele talvez não consiga ainda se relacionar. A Bíblia diz que aquilo que nos aproxima do pecado a gente tem que fugir, e aí a pessoa acaba voltando àquelas velhas práticas. Tá aí a resposta, então, dos pastores. Não é pecado, mas
os pastores acreditam que não é um evento assim com grande colheita, né? Não é muito pertinente você evangelizar nessa época. Tá aí, você pega aí essa resposta aí, vamos, né? Cada um faz a sua É a conclusão. mesma coisa, para falar o seguinte, beber é pecado? Pô, não. Mas por que a gente não pode falar para o brasileiro que beber não é pecado? Porque senão o cara não consegue ser 8, não consegue ser o equilíbrio. O cara é 8 ou é 80. extremo, é. Se você Mas chegar é na igreja e muito falar assim, irmão, beber não é pecado. Então, o cara não quer Vou pro beber, boteco. o cara não quer beber algo para, tipo, só, beber ali e acabou. O cara quer beber para ficar doidão. A mesma coisa, você vai falar para o cara que você vai para o carnaval para evangelizar. O cara que não está acostumado com isso, o cara que já tem essa coisa de samba, dança, meu irmão, não adianta. Eu trabalhei no meio de samba, eu sei o que é isso. Quem é do samba mesmo, não adianta. Vai ouvir o batuque, não sei onde ele vai se requebrar até o chão. E tem gente que eu conheço que fala assim, eu não vou. São até de igrejas que tem esse evento e fala, eu não vou, porque se eu for, eu fico. Uma vez já falou, né, que Jesus não ia estar no carnaval, né? Ia estar no retiro. Porque esse pastor, ele perguntou, né, se Jesus, até é bom trazer isso aqui de volta, ele perguntou, se Jesus, eu falei que fazia o retiro no carnaval, ele falou, mas se Jesus estivesse aqui hoje, né, no carnaval, ele estaria no bloco evangelizando ou no retiro? Eu, assim, eu tenho certeza que no retiro, porque no retiro a gente está tratando de vidas, está tratando de almas, né, então... Eu acredito interessante, que porque no Jesus fala para não jogar pérolas aos poucos também. Às vezes a pessoa está num outro propósito, não está nem aí para Pablo, Jesus, quer curtir, beber, fumar. Uma se vez eu prostituir. coloquei no Facebook o seguinte, imagina você, festa de Baco, que era da mesma época ali de Jesus ali, a cultura greco-romana, festa de Baco, de Dionísio, que era a festa do vinho, era como se fosse um carnaval. Pô, vem apóstolo Paulo com um cartaz, o Pedro com um bandolim na cabeça e pô, um bloco na rua, no meio do povo lá pulando e salteando lá. Acho que cada hora tem, para cada hora tem o seu momento para cada coisa. Que eu ouvi um pastor, até esse ano mesmo, estava falando, nós fomos lá para o Recreio, eles andaram no Recreio na Barra aqui com o bloco da igreja dele. Aí falou, nossa pretensão era mostrar para as pessoas que nós também somos alegres, felizes, a gente canta. Anda no outra meio época. deles, anda no meio deles. Não precisa, essa aqui, não precisa botar um bloco, conforme o senhor falou. Bota a camisa, entra no meio deles e mostra para eles que a gente, do normal, a gente consegue ser feliz. A gente precisa ter todos os subterfúgios iguais para querer mostrar que somos felizes. Olha essa perguntinha aqui também, pode ser um pouco cabulosa, vamos ver se vocês me ajudam a responder. Eu vivo com meu primo há 5 anos, somos casados e ele quer separar porque o pastor falou que é pecado. Porém, eu não quero separar. O que devo fazer? Olha aí, olha, a irmã está querendo uma orientação pastoral nesse momento. Como é que a gente orienta aí, aconselha essa irmã aí que está casada há 5 anos com o primo, o pastor mandou separar, mas ela não quer separar. O que ela faz? Separa ou não separa? Não separa, não separa. Até geneticamente, hoje em dia, por todo esse crescimento populacional, no passado realmente tinha uma questão do sangue aí que dava alguns problemas. Eu tenho primos que são casados, primos de primeiro grau que são casados, e nunca deu problema nenhum. Se eu não me engano, tem na história da Filho Bíblia... nasceu tranquilo. Não sei se foi Tamar, né? Tamar, que ela foi e casou com o sogro dela, porque ela queria dar... E ali, ela foi lá e lutou e brigou, né? E aí e também é colocado como incesto, né? Porque ela casou com o sogro. Eu acho que essas convenções que as pessoas colocam aí, de, não pode casar porque é incesto. Eu não vejo primo nesse contexto aí. São pessoas, eles são, por exemplo, tem um primo que foi criado lá no Nordeste, outro foi criado no Rio de Janeiro. Agora, se são pessoas que foram ali no mesmo ambiente, são desde pequeno, né, nesse contexto, eles se relacionam normalmente. São pessoas que estão ali, o dia a dia acaba despertando um no outro. Um amor, um carinho. Quem é que... Eu já namorei prima, não sei se os pastores aqui já namoraram prima. Todo mundo já pegou uma prima. Quem é que na nunca vida, né? namorou uma prima? Na infância. A primeira namorada normalmente é aquela que a gente está ali. E alguns vão em casa. Eu não vejo particularmente como um pecado, não. Aí o pastor também se meter na vida da... As escolhas são pessoais, o fórum é íntimo, é individual. Assim, é estranho, né? Assim, eu não vou perguntar para o pastor se eu estou amando uma pessoa que não é pecado. O que você acha, Jaziel? Você pensa ao contrário? Quando o pastor tem essa posição, cara, de falar casa, separa, ele traz para si uma responsabilidade de arcar com uma série de outras consequências. A Bíblia não nos dá base para isso, para proibir o casamento
entre dois primos, a gente nem sabe se é de primeiro ou de segundo grau, né? Se existe amor, os dois são servos do Senhor, constituíram uma família, qual é o argumento para eles separarem? Não existe isso. E aí, Max? Sim, não, sem problema. Para mim, se amam, são felizes, são fiéis um ao outro, tá bom, isso aí. Então, pronto, olha aí, segue a orientação do seu coração e viva a sua vida em paz, em felicidade, sem neurose, sem crise, sem culpa, porque Deus não está te culpando disso, né? Se geneticamente a genética não desaprova, No passado dava alguns probleminhas, mas hoje não dá mais. dá problema. Então, talvez seria isso, né, a orientação do pastor. Problema de repente, ter problemas futuros no nascimento do filho. Mas se não tem esse problema, se vocês se amam, não tem nenhum problema você continuar o seu casamento. Muito bem, vamos para um break, um rápido intervalo. Tem 3 blocos pela frente, não saia não, tem perguntinhas para te responder. Antenados vai voltar já já. Cantar sobre ela é tão fácil, todos cantam então. A alegria no coração torna o rosto feliz. Saúde, Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, respondendo todas as perguntas que você manda pra gente aqui. Matamos no peito e respondendo pra você 10 perguntas com auxílio dos pastores. Lembrando você que nunca participou, pode participar. Você que está ligando a televisão agora, vai passar aqui o telefone debaixo da sua telinha, então manda para mim. Manda para mim uma pergunta, sugere temas, pode mandar vídeo para que a gente possa comentar aqui também. Visita a nossa página no Facebook, Instagram, canal no YouTube. Esse programa vai para lá. Você bota Beniplay, quem não tiver na sua casa, Oi TV, quem não tiver digital, ou net, em que estado você estiver, se você não estiver na televisão, você pode ver pelo YouTube, Beniplay ao vivo, 24 horas. Muito importante sua participação, você pode ser um semeador também. Vai passar a agência e conta aí, lança uma semente de amor para que a gente possa manter esse programa até a volta de Cristo. Deus abençoe sua vida, preservando a sua fé. Esse programa é um programa que exalta a palavra de Deus, coloca Jesus como centro, para que a Ele, somente a Ele, a glória, a honra, o poder e as ações de graças. Vamos lá. Pastores, terceira perguntinha aqui. Eu congrego em uma igreja que os pastores dão a Santa Ceia para qualquer um, seja crente, não crente. Isso pode, isso é certo, isso é correto? Está aí a perguntinha aí da nossa querida irmã ou irmão. Quer saber se qualquer um que entrar ali pode comer a ceia. Pablo, quando você faz as coisas sem nenhum tipo de ordem, sem nenhum tipo de regra, vira uma bagunça total, né? Pode-se questionar, porque isso é uma doutrina da igreja, de cada denominação, pode-se questionar se é certo, se não é, se é bíblico, se não é. Beleza, vale a pena vale o debate. Agora, vendo pelo lado doutrinário da igreja, organizacional, eu acho que se você libera tudo, né, faz tudo de qualquer maneira, você não vai ter nunca uma igreja saudável, né? Existe a doutrina para que ela seja cumprida. Na maioria das igrejas, a ceia, que a Bíblia nem trata como santa ceia, né, fala a ceia do Senhor, é para aqueles que estão em comunhão com a igreja, né, aqueles que são batizados ali naquela denominação, e daí sim, daí para frente, é uma avaliação pessoal. Se a pessoa ela não se acha em condições de tomar a ceia naquele momento, ela não toma, ou ela pede perdão antes e participa do pão e do cálice. Agora, distribuir como se fosse um alimento qualquer, eu acho que perde o sentido de ceia do Senhor, perde o sentido de ser algo especial dentro da nossa liturgia, né? Eu não concordo, não. Primeiro que Paulo, em 1 Coríntios 11, ele dá todo o aspecto daquele que vai participar da ceia. Ele fala que aquele que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discerne. Primeiro que ele faz um contraponto, que o povo de Corinto, quando ia participar da ceia ali, do Senhor, no caso, era uma baderna, era uma bagunça. Então ele traz toda uma doutrinação, ele traz toda uma orientação de como deveria ser. Porque antes tinha aqueles que eram ricos, levavam muita comida, os que eram pobres não tinham o que comer, ficavam vendo os ricos comerem, e um ficava ali humilhando o outro, então não tinha nada que
mostrasse a presença do Senhor Jesus. Algumas igrejas, né, como a Universal, vamos falar o nome Universal, a pessoa chega lá e ceia. Dia da ceia lá ele vai. Não importa se ele é adúltero, se ele é o pecado que ele tem. Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que a pessoa tem que estar em comunhão. Não é uma comunhão denominacional, mas uma comunhão com o corpo de Cristo. É uma comunhão mística. E aquele que come e bebe, não discernindo, não tendo a visão do que representa aquilo ali, que é um memorial, e um memorial tem que ter respeito, lembrando a morte de Cristo, ele deixou esse memorial para nós, e a pessoa bebe e come aquilo ali como se estivesse comendo uma coxinha na cantina da igreja ou na rodoviária. Está errado, não se deve dar ceia a quem não está na comunhão, não na comunhão denominacional, mas na comunhão do corpo de Cristo. Não é querendo aqui colocar a denominação acima, mas tem e aquilo que o pastor falou, existe igreja que tem as suas doutrinas, tem os seus estatutos, seus regimentos, e devem ser respeitados como tal. Tomar a ceia de qualquer maneira implica trazer uma dificuldade para a vida da pessoa. Pablo, concordo com o Silas, concordo com o Jaziel, porque a questão é a seguinte, o que as pessoas estão falando hoje em dia para querer respaldar isso? Que a Bíblia, em momento nenhum, fala que você tem que ser batizado para você participar da Santa Ceia. Só que, ora, tem coisa que é pedagógica na Bíblia. A Bíblia não vai estar escrito lá, você tem que ser batizado nas águas para você participar da ceia. O pensamento é simples. Primeiro, Jesus ele é batizado nas águas, depois ele estabelece a ceia. Então, é um pensamento lógico. Paulo não vai ficar gastando todas as cartas dele falando a mesma coisa. O povo já sabia disso. Por quê? A gente precisa fazer o quê? Uma confissão pública que você tem comunhão agora, a partir daquele momento, com o corpo de Cristo. A confissão pública ali não é questão de você chegar lá na igreja, levantar a mão, aceitei a Jesus. Não, é o batismo nas águas. Tanto é que isso é ensinado doutrinariamente, que aquilo ali que simboliza o sepultamento do velho homem para o surgimento do novo homem. Então, a partir daquele momento, você é um novo homem. Então, você tem agora uma comunhão com o corpo de Cristo. E a partir do momento, conforme foi muito bem dito aqui pelo Silas, a partir do momento que eu tenho essa comunhão com o corpo de Cristo, eu posso, então, participar da ceia. Porque não adianta eu participar da ceia ali se eu não tenho a comunhão. Porque o simbolismo, é aí que está o problema. O problema maior é que o povo não consegue entender que a Santa Ceia é o simbolismo da comunhão. Eu tenho comunhão com meu irmão e eu tenho comunhão com Cristo. Somos um corpo. Não adianta eu querer pegar um galho, botar no meu braço e falar assim, esse galho aqui faz parte do corpo. Não tem vida. Não tem como. Não vai enxertar. Não vai dar. Agora, se eu pegar um galho e botar ele numa outra árvore, pode dar enxerto. Agora, se a gente cria critérios, mas o próprio Cristo não criou. Você vê que o Judas tomou a ceia, o Judas que o traiu, o Pedro que o negou, o Tomé que duvidou, a galera toda... Mas aí que mas tá, isso foi Paulo, antes, todos, né? Não, mas todos eles, aí é que tá, a gente tem que prestar atenção nisso, porque todos eles já eram batizados nas águas. Porque se não fosse assim, a própria Bíblia não ia dizer que eram os apóstolos que batizavam. Como é que eu vou batizar alguém se eu nunca fui batizado? Só posso fazer algo que eu tenho autoridade para fazer. Então, se eu fui batizado, não tem lá explicitamente lá quando foi que cada um foi batizado. Só tem quem? Jesus. A própria Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus que batizavam as pessoas, que estavam falando lá, levantando as questões lá, teológicas lá para os fariseus. Não é a questão de ter o homem agora está botando critério. Não, se a gente for pegar pela patrística, a gente vai ver que todos eles já faziam isso. É porque a gente não gosta, a gente quer ter número, a gente não quer ter alma, a gente quer ter número, a gente quer ter uma igreja lotada, a gente não quer ter uma igreja saudável. Se o povo começasse a prestar mais atenção em alma, teríamos hoje uma igreja mais saudável, de repente num número menor, porém mais saudável. Porque o batismo naquela época, ele era imediato, a pessoa confessava Jesus Cristo e já era E batizado. o povo E do a Oriente... A confissão na época não era que nem a confissão de hoje, levantar a mão e aceitar Não, Jesus. e o povo A do Oriente confissão é aquilo. Aceitou aquilo ali, é até a morte. Isso, a confissão era você correr risco de morte. Porque se você Isso aí. disser, eu confesso Isso aí. Jesus como Cristo, Senhor e Salvador, você está disposto a morrer, porque havia perseguição. Então quem falava que era de Jesus era perseguido. questão- Então, a confissão ali era comprometer a vida Sim. com a morte até você estar preparado para morrer. E o Paulo também está falando da questão da racionalidade daquele evento, de entender por que aquele evento. A pessoa tomar um cálice, comer um pão e ela não ter a compreensão daquele ato é inútil e está realmente errado. Discernir o corpo. Discernir. Então, porque ninguém é palavra digno. importantíssima é essa, é o discernimento. Discernimento, é uma compreensão. Tomar daquilo para a que própria aconteceu. indignação, quem come para a própria
indignação é que não discerne o corpo. Como não discerne o corpo? Como não havia acepção de pessoas ali. Por isso que Sim. Egoísmo, Isso aí. acepção, não E aí havia o próprio repartição. Paulo ele diz a consequência disso. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Você vê Por que a que, pe- por que hoje em dia a gente vive esse momento na igreja evangélica? A pessoa que participou do batismo, que foi batizada, ela foi discipulada. Então, ela aprendeu sobre o que é a Santa Ceia, o que significa e tal. Supôs que ela foi discipulada. Sim, né? tem muita gente que toma o Então, banho ela de já si. tem o discernimento. Agora, que chegou ali ontem, ela não discerne. Não, né? Voltando a falar sobre a ceia do Senhor, a última ceia, a negação de Pedro e a traição de Judas, ela foi depois, né, dessa ceia, não foi antes. Então, até então, eles estavam, vamos colocar aqui, que eles estavam em comunhão com Cristo ali, eles andavam com Cristo, foram batizados. Depois teve o tropeço de cada um. É porque em João, capítulo 6, Jesus fala assim, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte para comigo. Muitos levam esse contexto para a Santa Ceia, e não tem nada a ver com Santa Ceia. O que Jesus está querendo dizer ali é com concordância daquilo que ele estava ensinando, que ele era o Filho de Deus. Tanto que ele faz uma analogia entre o pão que eles comeram e morreram, e ele diz, eu sou o pão vivo. Quem comer desse pão não vai morrer. Ele estava fazendo um contraponto entre a lei e a graça que ele estava trazendo. E os judeus falam, pô, calma aí, antropofagia, vou comer carne humana, foram embora. Aí tem muita gente que bota assim, ó, quem comer a ceia do Senhor, ou não comer a ceia, aí coloca que a ceia salva. Ceia não salva. E ceia não é para aquela, mas o Pedro negou, Judas era traidor, e aí, mas na ceia não é, as pessoas que participam da ceia continuam no pecado, né? Não na prática, né? A diferença é que agora assumiu publicamente uma Sim. comunhão com Cristo, tem uma Sim. consciência. O que é aquele momento ali, ou pelo menos supõe-se que ele tem uma consciência, e que não é a pessoa que está, tipo assim, santo dos santos. Não. É um pecador, porém, que tenta correr atrás da E santidade. tem gente que faz assim, quer ver, pô, pastor, estava vindo para a igreja para tomar a ceia, deu uma topada e sem querer ser um palavrão. Eu vou poder participar da ceia? Porque se eu participar, eu vou participar indignamente. Eu falei, irmão, presta atenção, querido. Você pode subir um monte, descer um monte, orar, jejuar, vestir burca. Você nunca vai se tornar digno. Não é você que se dignifica, é Cristo que te dignifica. Então, todos que participamos da ceia, participamos por misericórdia e por graça, não somos merecedores, mas, claro, nós temos que ter discernimento, respeito, reverência, todo aquele ato. Mas acharmos que nós estamos 100% santos, 100% integral na santidade. Nunca. Até Não tem porque, como. quando o cara se achar muito justificado, esse não pode tomar ceia, porque senão discernir o corpo. Porque Jesus. Porque o mais importante não é o símbolo, é o que está por trás do símbolo. Qual é o que está por trás do símbolo? Que Jesus, ele foi para a cruz, morreu partindo, ele como um pão, sendo redenção para o outro, partindo a própria vida para o outro. Então, quando você entende que você é salvo por si só, é justificado por si só, você tira os méritos de Cristo e não discerniu o corpo, não discerniu a cruz. O ato sacrificial. Que ele morreu. Então, exato, eu tomo porque eu sou um pecador. Não vivo na prática do pecado, como o Silas falou, mas que não tenho prazer no pecado. Isso que é importante. O cara entender isso, discernir o corpo é isso. Você entender que você toma porque você é um pecador e precisa de Cristo, e você discerniu que o sacrifício de Cristo foi para redenção da sua própria E vida. uma das coisas mais lindas que eu acho desse texto é que o texto diz assim, e Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu. Jesus, ele, mesmo sabendo que estava sendo, não foi a noite que ele foi homenageado, foi a noite que ele foi traído. Ele foi até o final, foi fiel até a morte e homenageou o traidor. Então, acho que esse texto de Paulo é mais para nós refletirmos sobre nós, esse contexto. E a ceia não salva. A ceia não salva, só que tem pessoas que colocam a ceia, batismo, como princípio de salvação e não salva. Quer tomar a ceia dignamente, seja pão para o faminto, seja redenção para o necessitado, se parta, se distribua, compartilhe aquilo que você tem para o outro, porque também as pessoas acham que a ceia tem um fim em si mesmo. Ela só ceia se tu comer um pedacinho de pãozinho ali e aquele suquinho de uva. Não adianta cear se não ama. Ceiei. Não, você não ceiou nisso, é o símbolo, é uma memória para você analisar se você está vivendo a Eucaristia, a ações de graças, a comunhão do corpo de Cristo. E a ceia naquela época não era como nós fazemos hoje. O pessoal comia com vontade, era comida mesmo. E bebia, era bêbado ali. Paulo falou, vocês estão embriagados. O pessoal levava o galão de vinho lá, bebia, ficava chapado. E aí era uma doideira. Falar isso aqui agora. No seminário quiseram fazer lá, reproduzir uma ceia, aí um pastor falou, não, se vamos reproduzir Literal. fielmente. Traz um cabrito, Um guisado. carneiro, isso, um guisado,
os pães sírios, enfim, vamos fazer direito. E aquele vinho? Aí tem aquela pergunta, aí vai uma aqui. É alcoólico ou não é alcoólico? Deixava doidão, não deixava doidão, chapadão? Se Como o é que Paulo era? falava que o povo ficava bêbado, sem álcool não era. Tinha algum Não, teor embriaguez com vinho, então o vinho embriagava, né? Se ele já fala que não embriaga, já ele automaticamente falou que embriaga. Entendeu? Então, tipo assim, porque aí tem toda a composição química, toda coisa que acontece num vinho, que depois acaba se tornando ou um vinho muito amargo, ou um vinho que realmente deixa o Porque a cara igreja redimiu o alcoolizado. vinho, né? A igreja tirou o... É porque, na Parece verdade, que na tirou. verdade, era o seguinte, Pablo. Por que até hoje a cerveja é vista com maus olhos e o vinho nem tanto? Porque a cerveja, na verdade, é a cervita romana. Era o suco que os romanos usavam, os romanos não eram muito adeptos ao vinho. Então os romanos tomavam o quê? Cerveja, a cervita romana. Justamente porque longas travessias, desertos, aquela coisa toda, longas viagens. A água não é como a água que a gente tem nos dias de hoje. O povo judeu já era mais cultural já da questão do vinho, então eles bebiam vinho. Então, tipo, se você quer ser contra o império, não beba cerveja, beba vinho. Então é por isso que a cultura judaica adere mais o vinho, não a cerveja. E Mas também serve a consequência também da bebida, que, né, da embriaguez. Sim, Que é- sim. tem- A partir do momento que alguém bebe para querer ficar embriagado, de duas uma. Ele está querendo uma fuga da realidade dele, ou então ele vai entrar numa situação que pode criar uma dependência química nele e ele se perder. Estava vendo esses dias aí um comentário sobre a bebida, né? E a consequência ruim da embriaguez numa sociedade. Eles estavam falando sobre isso. Eu achei interessante como que a sociedade foi prejudicada por um povo alcoólatra. É, uma coisa é o cara tomar equilibradamente, socialmente, outra coisa é o cara viver. Por exemplo, se você for viciado para nisso. Europa, você vai chegar lá, os caras vão beber vinho na sua frente, vão beber cerveja na sua frente. Mas os caras não vão comprar uma caixa de cerveja. Os caras vão comprar um copo de cerveja, vão beber um copo de cerveja e acabou. Vão tomar um cálice de vinho acabou. Os caras não vão se reunir para ficar lá bebendo, até ver quem é que bebe mais, que é coisa de brasileiro. Isso é cultura nossa. A gente não consegue ser um povo equilibrado. Prova disso é no trânsito. Ó, bate no outro, você sai para pedir desculpa, cada pessoa que tu quer brigar. Então, tipo assim, a gente pode puxar aqui outras milhões de coisas, você vai ver que não dá certo aqui. Então, o que as pessoas às vezes preferem fazer? Por medo de atrapalhar a vida da pessoa, ao invés de chegar para a pessoa e explicar para ela minuciosamente, prefere falar o quê? Não beba. Ah, por quê? Porque é pecado. Porque educado trabalha, as pessoas não querem educar. Né? Perfeito. Olha aí. Vamos para o break. Precisamos ir para o intervalinho, mas ainda tem muitas perguntinhas aqui na minha mão. No Sarão Antenados volta já já. Nas suas asas me abrigou, Deus está comigo. Não me deixará na beira do abismo que o inimigo atracar. Com muita alegria, estamos de volta aqui no Antenados na Geral, respondendo todas as perguntas que o Brasil manda pra gente aqui. São 10 hoje nas minhas mãos. Vamos então para a quarta perguntinha. Olha aí, pastores. A minha cidade, a Igreja Católica faz procissão e fazem uma festa grande com vários pratos típicos. É pecado eu comer desses pratos que são oferecidos à santa? Olha aí, tu comeria se tivesse um prato aí, ó, amarrado, né? Todo ali, bonitinho, com a cara da santa ali, tu comeria? A quermesse? Rapaz, eu comeria e como, sem problema nenhum, irmão. Ainda mais se tiver no A igreja- jejum ainda. A vai igreja ter- católica, ela faz festa, chega lá, às vezes tem aquele sarçuichão lá, uns pratos, tem mocotó, tem sopa de ervilha. Mas quem disse que é oferecido a santa isso aí? Quem disse? É uma festa que eles fazem para... A coxinha de galinha da cantina também é oferecida ao Espírito Santo, a gente ora, consagra o bolinho de aipim da cantina. Claro que não, ali é uma festa, uma cultura, e você participa. Então você também não vai para shopping, porque às vezes o dono da lanchonete do shopping pode ser espírita, você não entra também no supermercado que tem uma imagem, então você vai entrar numa paranoia, não vai botar a roupa e tal, e aí você então tem que ir para o monte, ficar lá em cima do monte, virar um eremita, e achar que o pecado não te alcançar, né? Mas o pecado está aqui dentro de nós, meu irmão, como é que o cara vai fugir do pecado? Eu comeria e não tem nada a ver. O outro contexto é a questão da festa de Cosme e Damião, já é um outro contexto. A quermesse, né, as festas que a Igreja Católica faz, é para arrecadar fundos para a igreja. E eles ali fazem comidas, né, conforme a cidade, comidas típicas. Não vejo problema nenhum quanto a isso. Eu comeria e como, sem problema nenhum. Tem duas coisas distintas, né? Eu não consegui discernir se a pessoa aí ela afirmou
que era oferecida à santa ou se ela perguntou. Ela teve a presunção de que é oferecida. Se fosse uma festa de uma santa, né, e como ela falou, aquelas comidas ali oferecidas, né, a essa santa, eu não comeria. Não tem necessidade, né, prefiro me abster. Agora, conforme o pastor falou, é uma festa para angariar fundo, para reformar a igreja, a quermesse que tem lá na minha terra, lá em Minas e tal. Eu já participei, já fui lá, meu tio doou um bezerro para o bingo, aí o outro traz um frango assado, um bolo, cidadezinha de interiorzão mesmo, pequenininho, então são as coisas muito simples. Eu fui lá, não tem problema nenhum. Agora, se for conforme, né, a Cosme e Damião, ou for oferecida a santa, a Bíblia ela é muito clara. Que a gente pagando uma promessa em cima Exatamente. daquele Vai da sacrifício. consciência de cada um, né? Uma Exatamente. vez me ofereceram um chocolate de Alá, velho. Esse chocolate aqui é consagrado a Alá, então eu falei, então me dá cá que eu vou detonar esse Vou chocolate levar ele a agora. lá. Tá consagrado a Pronto, Deus. Eu acho que o diabo essas frangos de macumba que tem por aí. Tem um pastor amigo meu que falou, se tiver um frango de macumba, eu tiver com fome, coma a luz de velas. Eu não tenho problema com isso não, que o diabo não é dono de aviário. Se tu passar, tiver R$500 lá no despacho, lá consagrado. Aconteceu isso lá na igreja. E aí, como é que Aconteceu você isso lá É na igual, igreja. por exemplo, a gente às vezes faz na nossa igreja uma festa lá. A gente precisa fazer construir alguma coisa, a gente faz uma festa lá com comida típica. O católico não vem e não é bem-vindo? Pronto. Por que eu não posso ir lá também e contribuir com a igreja dele? Aconteceu um caso lá na igreja, e é verdade. O rapaz veio de outro estado, estava sem grana, ele trabalhava no Projac, fazendo figuração. Aí dava a caminhada até o Projac. E do pé do Projac sempre tem vários despachos ali na parede. Tinha um despacho que todo mês o cara botava R$300 de moeda de R$1. E eu acho que a kitnet dele que ele pagava era 400, era por aí, 350. Eu falei, pastor, eu estou errado? É providência. Tá me abençoando. Deus, quando Todo quer, mês ele usa pegava até lá o os mal, R$300 né? do demônio do chucaveira lá. Mas o segredo- E consagrava a Deus e pagava o aluguel dele. Deus usava o diabo Quando a gente era criança, o segredo era urinar na mão, cara. Tinha que urinar. para limpar, Não sabia dessa, não. para desconsagrar. Ó, urina na mão, Bala, cansei de comer bala juquinha, nunca fiquei com mas eu verga. tenho que urinar, urinava na mão. Bala juquinha, paçoca de macumba, eu sempre comia desde a infância. Acho que a maldade está na consciência da pessoa. Eu nem sabia que aquilo era consagrado a diabo nenhum. Eu me converti com 20 anos, sempre passava ali, jogava bola, tinha balinha juquinha e Cansei. e Na paçoca. Praça Seca, ali eu morava na Praça Seca, na Meu Rua irmão, Barão. eu comi tanta Sempre bala. tinha lá, a gente pegava. Aí as garrafinhas a gente trocava lá no sorvetão pra pegar um sorvete e comia bala. Comi bala, paçoca, não virei pai de santo, virei pastor. Então, não, o Babá feitiço foi abençoado. contra o feiticeiro. Sim, eu virei a macumba do diabo. Fui contra o projeto do cara. E aí, Max, o que tu acha? Não, também não tem problema nenhum, não vejo nada demais, não. Acho que a pessoa... Acho que, de repente, você vai lá, come lá, e a pessoa está fazendo tão bom grado que vai até te fazer bem. Por que você, às vezes, comer num lugar que você pensa que é santo, e o local aí a coisa está sendo feita com tanta má vontade que vai te arrebentar mesmo. Irmãs que chegam ao absurdo. Já teve irmã que eu falo, pastor, eu fui na casa daquela senhora que ela é espírita, mas ela me ofereceu um café, um bolo de milho. Ah, pastor, não comi não, porque eu olhei aquele bolo, ela poderia botar alguma coisa naquele bolo. Eu falei, minha irmã, mas a Bíblia disse comer alguma coisa mortífera. Não fará dano algum, minha amada. Você não comendo, você não mostrou a ela o seu testemunho, a sua igualdade. Você está ali. Pô, então Jesus não deveria receber os olhos, a oferta lá Na casa do na casa de Zaqueu, Simão. do Simão. Aquela mulher que tocou em Jesus, jogou óleo sobre ele, beijou. Tanto que os fariseus falam, se ele soubesse quem é essa mulher aí, ele não deixaria, se ele realmente fosse profeta, e Jesus ali já... Então, claro que eu concordo com o pastor Jaziel, que aquilo que a gente discerne como uma coisa... provocar ninguém. tentar Deus, isso aí, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é uma questão de discernimento. E agora eu respeito. Se alguém falar assim, pastor, eu vou e não como. Amém, meu irmão. Se você não faz isso por ser fariseu, você faz por uma consciência sua, amém. É por consciência. Quem come legume, come legume. Quem come carne, Paulo Agora, deixa se isso bem eu, tiver claro em Romanos. se eu tiver um irmãozinho que veio do Umbanda, que acredita nessas crenças, que para ele aquilo ali era uma verdade no passado, e tiver uma uvinha do Satanás ali, eu não vou comer. Né? Eu não vou comer na frente dele, não é nem por mim, é por ele. Então, se eu for comer, boto no bolo, depois eu como escondido. Mas depois vai por ele, a consciência, porque vai despertar a crença antiga. Quando Paulo fala ali em Coríntios,
não sei se é 8 por ali, 1 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, que fala sobre comer carne faz teu irmão pecar. Eu não vou comer porque vai despertar a consciência da crença antiga dele e vai fazer com que ele me julgue. Então eu vou despertar o pecado de julgamento. É isso que Paulo fala. Aí ele vai me julgar. E julgar é pecado. Então, para não fazer com que meu irmão peque, ou seja, para não fazer com que meu irmão me julgue, eu vou preservar, eu vou santificar ele, não comendo na frente dele o que ele acredita que é, até conduzir a maturidade da fé dele, porque é isso que Paulo fala. Eu não vou usar da minha liberdade para conduzir o meu irmão ao pecado. Porque a minha liberdade, minha maturidade, não significa que a outra pessoa também tenha essa maturidade. Então, eu não posso conduzir ele à minha maturidade se ele ainda está em processo de crescimento. Então, a ética do evangelho é essa, é o amor ao próximo e a consciência do próximo. O grande perigo é você ficar escravo de uma ética infantil, que também tem, senão o cara... Usar bermuda é pecado, é porque o cara Não acha vive que usar mais. bermuda é pecado, eu não vou usar bermuda. Não vai usar Aí tu não gravata, usa porque gravata foi feito para homossexual. fica Não vai usar um monte de coisa. Vai conforme a Priscila Perde falou. a tua Vai privacidade, para o alto a da tua montanha, liberdade. vive o eremita lá em cima, lá, vivendo só de vento e de folha. Gafanhoto e mel silvestre. Aí é... Olha aí mais uma perguntinha, a quinta pergunta. Uma pessoa possessa por demônio pode levitar ou andar em paredes, como nos filmes? Demônios podem se manifestar em coisas materiais? Olha aí, pastores. O que vocês acham? Levitar, andar em paredes? Já tive algumas experiências isso aí, meu irmão. Se o demônio quiser fazer o cara desaparecer, aparecer em outro lugar, o demônio também faz, ele faz isso. A gente, às vezes, só está acostumado, já conforme fala os demônios brasileiros. Mas se a gente for lá para a África, lá, a gente vai ver coisa lá que a gente nunca imaginou ver na mas mesmo aqui, nossa Max, vida. Não, mesmo no aqui Brasil, tem. muita Aqui coisa tem. que pouca gente presenciou. Eu já presenciei já alguns fatos já de, tipo, uma bolsa pegar fogo do nada. Tá orando pela pessoa aqui, a bolsa ali do nada ali, entrar em combustão. Quem foi que fez isso? Então, tipo, tem coisas que realmente é bem pesado. Então, assim, Não, é possível. Eu já sou pentecostal já de nascença, já nasci no meio do fogo. Então, já vi muitas coisas desse tipo, de levitar, de andar pela parede. E tem uma que essa eu não vi de fato, mas um amigo meu que trabalhava comigo me contou que aconteceu com um parente dele, que entrou na igreja numa cadeira de roda porque ele tinha tido um derrame, né? Então metade do corpo tinha ficado paralisado. E o demônio pegou ele e ele levantou e fazia assim com a perna. Era o demônio querendo mostrar o poder dele, né? Então isso é perfeitamente possível e coisas muito além do que essas. olha aí, tem mais algumas perguntinhas. Vamos passar rápido, tem mais um programa, espero responder todas elas. Aí, Silas, o expulsar demônio na igreja evangélica se assemelha ao exorcismo da igreja católica? Não, não se assemelha não, porque eu tenho uma história de uma irmã, está lá na nossa igreja até hoje, uma Edna, ela foi no exorcista lá no centro da cidade, e ela era hipertensa, e quando ela sentou, o padre, deixando bem claro que eu respeito a religiosidade de todo mundo, é um fato, o padre mandou ela sentar, e falou assim, rezou lá uma Ave Maria, rezou lá e tal, e daqui a pouco ele deu um soco no peito dela e deu um soco nas costas dela, que ela quase morreu, quase morreu ali. E eu falei, mas nunca vi isso na Bíblia, porque é o nome de Jesus, não é soco que expulsa. Então, existe ali uma concepção diferente, uma liturgia diferente. E aí os demônios se submetem ao nome de Jesus. Então, o trabalho de libertação que a igreja evangélica faz, a gente nem usa esse termo exorcizar, claro que está dentro do mesmo contexto, é bem diferente do trabalho que os padres exorcistas, existe uma linha de padres que trabalha nesse aspecto aí, mas não tem toda uma reza, todo um ritual que se fazem. E nós, no nome de Jesus, meu filho, sai agora e vai embora, faz fila para não fazer bagunça, vai saindo aí, legião, vai saindo todos eles. Então é diferente, né? Podemos dizer que é bem diferente. Eu acho o seguinte, precisa ver também se essa é uma regra, né? Se é sempre assim. Eu acho que a grande diferença
é essa, que nós expulsamos em nome de Jesus, enquanto Água o benta. católico ele acredita mais nos amuletos, né? Agora, não acredito que seja uma regra esse negócio do soco, seja um fato isolado, e que tem do lado de cá também. Todo mundo já deve ter ouvido alguém falar que o pastor tentou expulsar dando a bibliada na cabeça do irmão, né? Tem Lá uns na igreja malucos, teve um tem pastor lá que maluco deu lá e tem armlock. maluco cá. Aí. Tem que Jogou dar o tiro cara com a pro chão. Bíblia. Dá tiro, mas dá tiro de longe. Não, mas dá bibliada, tem, mas Uma já biblada, vi. não, esse eu nunca vi, não. Mas, Então, Atira, tem ele pega a doido Bíblia, dos É, dois mas bota na lado mão que igual já- uma pode- arma e pá, de repente o padre não estava num dia muito bom. tava no TPM. Expulsar. Pai Né? tava De repente ele viu TPM. MMA um dia antes, né? Assistiu lá MMA, meu irmão. E- Vamos pro break, tem mais um bloco aí pela frente, né? Tem 4 perguntinhas. Vamos lá, fazer um esforço aqui pra respondê-la. Não sai, não. Antenados volta já já. Mas hoje aprendi que quem escreve a minha história não sou eu. Por isso não posso mais. Pois quem escreve minha história já provou. Voltamos pro quarto e último bloco do Antenados na Geral, respondendo aqui as perguntas que você manda pra gente. Obrigado pela sua participação. Como sempre, você é o patrimônio da Boas Novas. Um beijo grande para você que está sempre aqui comigo, participando. Deus preserve sua fé, sua família, sua casa, seus filhos, seu trabalho. Que Deus possa te abençoar muitíssimo aonde você for. Seja sal e luz, viu? Seja fiel a esse programa, convide pessoas para participar aqui com a gente. Amamos a sua vida e oramos pela sua vida também. Vamos lá, pastores. Gostaria de saber mais sobre os 5 solas. Isso aqui tem um programa até nosso no YouTube sobre os 5 solas de 1 hora inteira. Mas, resumindo, o que significa cada sola, assim, rapidamente? Quais são, o nome? Max Vamos é lá. especializado na área Pior que- reformista aí. Pior que essa parte de sola, eu, nunca, eu não sou pegado essas coisas, tipo assim, as 5 solas e tal. É só a graça, só fé, só só fé, Cristo, só só Deus a Cristo. glória. Que querendo dizer Sola que tudo Cristo. isso é Princípio da igreja é só reformista. suficiente. É. Só Cristo é suficiente. É a palavra, é somente a palavra que vai te orientar. Somente a fé não é meios que vai te levar ao céu. Então, tipo assim, eu acho que E aí, a palavra sola já deixa bem claro que é só aquilo. Somente. E foi gerado ali para combater alguns pontos que a Igreja Sim, Católica sim, havia sim. gerado. Por exemplo, a infalibilidade papal. O Papa é infalível? Não. Cristo é infalível. A transubstanciação. A glória da igreja, a glória né, de os Deus. sacramento, a indulgências, É. né? O pagar as A igreja é indulgências. mediador entre Deus e os homens? Não. É Cristo que a igreja. O Papa é infalível? Não. A Escritura é infalível. Então, assim, cada ponto do solo é para combater Isso aí. pontos da igreja católica. Se Então, alguém quiser falar que tem que ter mais alguma coisa além de Cristo, é mentira. Se alguém quiser falar que tem que ler mais alguma coisa além da Bíblia, é mentira. Se alguém quiser falar que tem que ter mais alguma coisa além da fé, é mentira. Então, tipo assim, é só isso mesmo. Não precisa ter muito... O Silas falou sobre a indulgência, que é a salvação pelas obras, a salvação pela graça, então somente a graça. Então, cada ponto ali tem a ver com a reforma protestante. Depois a gente pode... Deixa eu só falar voltar a novamente. questão do padre exorcista, que teve uma experiência lá na igreja. Isso é sério, pessoal. Eu estava junto com o presbítero e uma menina estava manifestada e uma jovem já, todo o trabalho que ela ia, hoje, graças a Deus, está liberta, casada, está uma benção. Fui na casa dela, foi muitos demônios, a expulsão pelo nome de Jesus. E aí o presbítero começou a conversar com um demônio, ela manifestada ali e tal. Aí teve uma hora que o presbítero falou assim, ele falava muito rápido, né? Ele falou, por que você está fazendo na vida dela? Aí o demônio falou assim, eu vou matar essa desgraçada. Aí ele perguntou de novo, ele não ouviu direito, aí perguntou, mas o que tu vai fazer? Aí a menina endemoniada, o demônio falou assim, vem cá, tu é surdo, meu irmão? Meu irmão foi pra minha parte, mas falou, vem cá, tu é surdo? E aí eu falei, pô, tem demônio engraçadinho, tu já viu, cara? Demônio marrento, perguntou se ele era surdo. Vem cá, tu é surdo? Ele, tu me respeita, tu me respeita. stand-up. Eu vou te... Aprendeu com o Whindersson Nunes, esse demônio discípulo de stand-up. Ó, vamos fazer um bate rápido aqui, porque tem pouco tempo. Vi igrejas que passaram a usar máquina de cartão para recolher dízimo e oferta. Isso é correto? Sim ou não? Qual o problema? Não tem problema nenhum, né? Daqui a pouco ninguém mais vai andar com dinheiro, Pablo. É perigoso, é desnecessário. Pronto, Qual o então não há problema de você ter o problema. teu É prático. cartãozinho lá e passar? É Problema prático, nenhum, é prático. prático. Então, Seguro. Seguro, prático. É verdade, porque tu anda com dinheiro na rua, aí te um rouba. bandido te rouba, pô, tu vai entregar tudo. No cartão, Qual o problema? muito mais prático. Quantas igrejas já foram assaltadas? A minha já. Se tivesse
recebido as ofertas e o dízimo tudo no cartão. Não ia ser. Pronto, teria aí não problema. é pecado, é tranquilo, pode Acompanhe usar. os relatores. Em que se constitui o discipulado? Pois vejo que em algumas igrejas as pessoas são batizadas, porém não tem uma continuidade no ensino da palavra. Pronto, olha aí. Como é que é lá, Silas, que você faz o discipulado? Em que constitui o discipulado? Discipular não é um curso de 3 semanas com apostila que muitas igrejas fazem. Discipulado, ele não acaba nunca. Eu estou sendo discipulado até hoje. Todos nós estamos sendo discipulados. É andar, caminhar, aprender a cada dia. Então, algumas igrejas fazem ao contrário. Primeiro discipula, o cara tem que fazer uma faculdade de teologia para ser batizado. Não, acho que primeiro batiza, né, foi o que acontecia, foi o que Jesus fez, os apóstolos fizeram, e depois discipula. Cada igreja tem um modelo de discipulamento. Então, discipular é ensinar dia a dia. E eu acho que o discipulado não é só o pastor que faz discípulo. Pastor, Jesus ele tinha os seus discípulos, João Batista tinha o deles. Depois Jesus ensinou os apóstolos a gerar a discípulos. Mas a grande comissão é: vão e façam discípulos. Então, cada crente em Cristo Jesus pode discipular outro, gerar outra vida, tendo Jesus Cristo, os evangelhos, né, como modelo para aquela pessoa. E não só um curso. Dificilmente, Pablo, você vai ter uma igreja que não tem a escola bíblica dominical. Essa é um discipulado contínuo. Discipulado Se contínuo. a pessoa não está sendo discipulada, porque ela não está indo. É porque não quer também, né? Boa. Última perguntinha. Se uma pessoa se desvia, na verdade, ela nunca foi convertida, Max? Como é que a gente pode entender isso? Se ela se desvia. Tem que entender do que ela está querendo dizer do se desviar, né? O desviar é o quê? Parar de ir para a igreja? O desviar é o quê? É largar a fé? É a pessoa surtar? Sei lá. Assim, as pessoas usam muito esse termo. Eu acho que nos últimos dias está ficando muito difícil para alguém que não tem uma boa base cristã se manter na igreja. Porque os dias estão sendo muito complicados, as situações estão piorando cada vez mais. Assim, não creio que a pessoa nunca foi convertida. Eu creio que, de repente, por um momento, ela tirou os olhos de Cristo. Não dá pra julgar, né? Porque cada caso é um caso. Às vezes o cara ficou chateado com a igreja e não desviou do evangelho. Isso aí. E às vezes o cara sai mesmo, literalmente, de tudo, apostatou da fé, negou a fé. Então, cada caso é um caso. Então, assim, se tipo uma assim, pessoa Paulo, se desviar, ela, na verdade, nunca foi E convertida. tipo assim, por exemplo, Pedro caminhou com Jesus. 3 anos caminhando com Jesus, ensinando, curando, fazendo milagre. O que você entende disso? O cara é crente, convertido. Lá na frente, Jesus falou assim: olha, quando tu te converteres de verdade, tu vai confirmar os teus irmãos. Aí ele vai o quê? Não, mas estou contigo. Tal. Depois ele vai e nega. O que é o negar ali? É uma atitude o quê? De alguém que realmente se desviou. Mas depois tem o quê? A remissão. Pastores, obrigado pela presença de vocês. O papo, uma benção, como sempre. Obrigado, Brasil. Obrigado você que participa sempre conosco. Tá aí as perguntinhas aí, 11 perguntas hoje, que respondemos. Espero que você esteja aí se sentindo satisfeito com as perguntas. Continue mandando as perguntas, o programa é seu. Hoje o programa termina, amanhã temos mais, mas o teu culto continua na sua casa. Então, um beijo grande. Até a próxima. Uhul!